quando eles se sentem ofendidos porque não estão nesses espaços, é porque realmente eles acham que eles têm que estar em todos os lugares, entendeu? Agora, não sei, eu sou parte do princípio de que não é a gente assim, entendeu? Tem um monte de instância para a justiça aí que pode fazer isso. Você que vai lá conversar com o agressor. É uma coisa, né? De fato é outra. O que é? Eu acho que emocionalmente a minha resposta também seria não. Nós não temos que cuidar disso. Por outro lado, é a mesma coisa cuidar de demanda e prevenção. Né? A gente tem uma demanda para atender de mulheres e tal, mas a gente também tem que atuar na prevenção. Né? Formar esses homens, conscientizar, é uma forma de ter um reflexo lá na frente. Então, é muito difícil separar, né? O que é certo e errado. Se eu fosse pensar racionalmente, eu acho que sim. Eu acho que nós deveríamos assumir essa coisa mesmo que fosse liderado por um homem dentro do Nudem, né? Porque um outro homem não vai ouvir uma mulher, principalmente partindo desse núcleo, mas me parece que nós deveríamos, por uma questão de prevenção a longo prazo, né? Eu queria fazer uma colocação. Acho que esse tema é tão complexo que a gente não vai esgotar nas próximas 18 horas, assim. Eu, particularmente, tenho uma visão absolutamente contrária. Eu atendo as mulheres e sei que muitas delas querem que o homem seja tratado. Ela não quer vê-lo preso, não acha que ele é um monstro, nada disso. Então, me parece que é função nossa, sim, atender o pleito dessa mulher. E não necessariamente afastar e colocar homem e mulher absolutamente contrários, ou aumentar nesse litígio, se não é um pleito que parte dela, ainda que ela esteja conscientizada, orientada a respeito de seus direitos, etc. E tal. Então, me parece que hoje, até, talvez a gente tivesse que, nesse momento, nessas horas que nos restam aí, entender se o que nós ouvimos aqui hoje, haverá um momento de aprovação disso, está automaticamente legitimado e incluído na pauta do Nudem. Acho que mais do que discutir cada tema, eu acho que a gente tem que decidir isso. O que sai daqui? Aqui sai o que? Apontamento, sai aprovação, sai uma nova audiência pública, e aí atendendo, né, na medida do possível, porque também tem que ser na medida do possível as possíveis críticas construtivas aí que foram apresentadas, de estipulação de horário no convite, horário noturno, não sei o que, e já diz o que vai acontecer. Porque não votar também eu acho muito complicado, a gente vai ter que chegar a alguma conclusão. E eu só vejo através da votação, né? Não sei, eu estou um pouco perdida com o que nós vamos fazer com o material que saiu daqui. É o que eu sinto, eu sou defensora e estou perdida, assim, não sei o que fazer. Mesmo porque eu sou do núcleo. E aí, eu quero tratar desses temas todos, mas a gente precisa de ajuda. É isso que a gente pede aqui. A gente quer ajuda para resolver esses problemas. Porque na delegacia tem problema, a gente já sabe, mas sozinho, a defensoria pede. Sozinho a gente não consegue. Eu queria saber isso, porque as cartas internacionais signatárias, o meu signatário, em relação às políticas para as mulheres, são claras: é punição, prevenção e erradicação. Não existe um tripé. A questão é saber, a gente tem perna aqui, né? Porque se a gente não tem perna, agora, neste momento... Talvez tenha que eleger prioridade. Exatamente. Mas eu acho desejável, particularmente. Particularmente. Então, acho que a questão é, faremos o quê com as manifestações que aconteceram aqui? Uma audiência pública. Sai daqui. Né? A gente A vai... ideia era fazer encaminhamentos, e se fosse o caso, né, fazer uma carta, um protocolo de intenções, que isso fosse encaminhado para nós, afinal de contas, né, uma discussão sobre a nossa atuação. Eu acho que é uma boa saída, me parece. Uma eleição né, das temáticas que a gente tem que atuar. Alguns encaminhamentos que foram feitos de como efetivar esses direitos. O meu único apontamento é que, assim, né, inclusive pela crítica que vem em relação ao horário, ao convite, a não sei o quê,
Se a gente aprovar retirando alguma coisa, eu acho que vai retirar a nossa legitimidade, porque nós temos 6 pessoas que não são defensores, o resto todos são. Tem bastante gente, mas tá mais da metade defensor. Então eu tenho medo da gente tirar a legitimidade de tudo aquilo que foi discutido. Né? Se não tivesse talvez passado isso, todo mundo soubesse que era o dia inteiro e não tivesse passado por esse momento, quem não ficou, sabia que era o dia inteiro. Mas acho que isso já foi levantado previamente. Se a gente mexer nisso agora, a gente acaba daí desestimando de vez o negócio. O negócio já foi criticado, daí esquece. Vai todo mundo, né, falar, você me chamou de bobo, então. Eu fui aí, falei um monte, você que não... Talvez a gente tivesse que sair daqui com uma data para uma próxima audiência pública. E já levando, inclusive, o que a gente aprovou hoje. Falou, olha, hoje nós aprovamos, né, na primeira audiência pública, foram levantadas essas demandas. Acho que é uma reunião de devolutivo. Sim, né? Sim. Em vez de ser uma audiência, uma devolutiva da audiência. E aí, eu acho que, como você falou, talvez, não sei se de hoje a gente consegue, até porque as pessoas não puderam ficar formal no grupo de trabalho. Talvez a gente, nem foi indicado na audiência pública que de hoje sairia um grupo de trabalho. Mas isso, esse na momento- verdade, acontece esse momento- durante a audiência. Eu me sinto na audiência ainda. Eu também me sinto. Eu cancelei as minhas coisas, eu chegar meu sofá novo na minha casa. Não, Eu também cancelei um monte de coisa. Eu tô aqui. Não, eu também. Não, eu acho mas que assim, isso a uma gente coisa pode é não fazer. retirar, outra coisa é não legitimar o que está sendo discutido aqui. Sim, Aí eu vou me sentir o que a gente está discutindo entre 6 que seja. Não, também acho. Uma coisa é Tudo que tirar vai o que além, outras pessoas falaram, mas a gente pode construir a gente que tá aqui. Sim, não, eu acho que a ideia é a gente pegar todos os meios. Participando das reuniões. Sim, então, acho que a ideia agora é tudo que a gente teve de contato hoje. Então, hoje vieram 64 pessoas. Nós vamos enviar e-mail para essas 64 pessoas dizendo, olha, as propostas, né, os temas levantados foram esses, né? E ao final sugeriu-se a criação de um GT. Então, se você estiver interessado, por favor, responda este e-mail que nós vamos criar um grupo e você fará parte. A gente convida, né? Acho que é... E aí, dentro do GT, a gente vai construir as nossas reuniões. E fora do GT, dentro daquelas 64 pessoas e outras pessoas que sempre estarão convidadas, a gente marca as outras audiências. Acho que nas outras audiências públicas a gente poderia limitar os temas, sabe? Usar um tema específico para levantar a audiência pública. Audiência temática. Vamos discutir a questão da mulher encarcerada. Isso, porque aí foi melhor, assim, porque a gente tem a questão para levantar várias questões. Os temas são muito amplos. Então a coisa eu acho que fluiria melhor se nas próximas fosse por temas, assim. Já até pegar as comissões que tem, né? Tem direitos sexuais reprodutivos, violência, mulher encarcerada, mulher Porque, por exemplo, a gente teve não, a assim, questão só pra ter uma base, né? Eu acho Mas acho que é melhor listar os temas, senão vai ficar muito foi perdido. apresentado hoje, tudo que foi apresentado hoje, apesar de serem temas que a gente, né, sempre bate na defensoria, são vários temas diversos. Acho que eles, inclusive, podem servir de norte para as próximas, né? Então, nós vamos só discutir educação. Comissão da Mulher Estrangeira e por falta até de demanda, a gente votou lá, então hoje vem, votou por extinguir essa comissão e criar outra que tinha mais problemas, chegaram a ser. E aí a situação volta hoje, então acho que o tema não vai A questão faltar. da VO nunca tinha vindo, ano passado, né? Esse ano é o que mais importa. Talvez seja uma forma de também quem trabalhe naquela temática, né, se vir e se organizar. É uma proposta. Vocês querem sair com uma data? Para todas essas pessoas que estão aqui, Acho que a gente tem que primeiro, vamos definir então os encaminhamentos. Acho que o primeiro encaminhamento então é a Talvez não aprovação. data, mas período, né? Daqui a tantos Daqui a tantos meses, sei lá, dias, a gente se vê. E aí vocês propõem um período X. Acho que o primeiro encaminhamento precisa ser que então todo mundo concorda com as propostas que foram apresentadas hoje e que essas propostas servirão de pauta das próximas audiências públicas a serem realizadas. A gente não discute
Se é justo, se não é justo, se é legítimo, se não é legítimo. Gente, poderia fazer 4 este ano. O próximo. Tá anotando? Em locais diferentes. Que serão realizadas ao menos 4 audiências públicas em locais diferentes, de preferência no período noturno. Pode falar. É um evento. Eu fico pensando. Todos eles têm que desocupar o hotel, gente. Então, a gente está vivendo nas custas dele, eu entre aspas, né? Eu já sei que é ele. E ele está mantendo, eu e ela. Eu, porque eu não quero deixar o está toda unificada. Agora está tomando banho, tudo, está melhorzinha, porque está ficando se lavando, se higienizando. Mas está sem os dentes na frente. Já arrumou até a pessoa para trabalhar no sítio, ela não tem, está achando normal. Está fumando muito e bebendo muito. Agora está diminuindo os cochilinhos muito. E quando eu disse que bebe mais do que 20 homens juntos, e a situação de hoje dela é normalíssima. Ficava nas baladas, ou alguém levava de voluntário para dormir para o hotel, ou ela ia lá para o Ibirapuera e dormia lá na grama do Ibirapuera. Tudo isso eu fui investigando aos poucos, mas muito aos poucos, muito sofrida. De ambas causas, ela está tão sofrida que não sente mais o sofrimento. Se sente, está bem metido, que não está se tratando. Estava fazendo tratamento para Carolai, aí levou 6 meses, depois abandonou. Eu fui pedir para ler o prontuário, né, para mim, né, alguma coisa, saber alguma coisa, que ela estava com nódulo no seio. E alguém me disse na Carolai que quando ela estava fazendo tratamento na casa da mulher, no laboratório da mulher, e aí eu fui lá para ver, se alguém me dá uma notícia, que era que estava no seio dela. E eles não me deram. Aí eu peguei uma amiga minha, psicóloga, advogada, ela pessoalmente com advogada, fiz uma carta para eles, mas não fizeram nada. Aí eu fui lá na delegacia da mulher, assinei 7 boletins de ocorrência em relação a essa situação dessa moça. E aí eles falaram que não podia mexer na legislação da saúde, que seria legal. E aí, mas mesmo assim, eu ainda estou investigando, tem pouca vez armado tudo para vocês. Mala, tudo, coisa boa, muita coisa boa. E eu mesmo com essa roupa aqui, estou com 2 trocas de roupa. Minha roupa boa tem outro lugar. 2 trocas, porque eu estava acompanhando elas, seguindo mais ou menos o roteiro para ela não morrer na rua. Vambora, tal, sabe, animando, mas para dificuldade. Eu sou psicóloga, entendeu? E estou afastada, não retomando de novo aqui em São Paulo, para essa questão. E aí, sei lá, preciso muito de ajuda, quero pedir desculpas a vocês, porque eu não vim de manhã, e me perdi no tempo e no horário também. Me perdi totalmente. Quando eu abri, eu olhei que era 7, eu falei, era isso que eu tinha ficado, e estava lá na professoria, arrumando uma vaga, não estava até o social. Ela aprender também a não ficar perto dessa pessoa
que ao mesmo tempo prejudicou muito, o abusador, o provedor, eu não posso denunciar. Eu comecei a ler estudando, uma psicóloga chamada Letícia me disse que eu não podia mais denunciar aquele passado imenso atrás. Que ela, ao mesmo tempo que ela confessa, ela diz tudo ao mesmo tempo. Está com transtorno, que não vou transtorno mental. Eu também não vou. Embora, nessa hora, quando eu vi ela com 7 anos atrás, eu peguei de volta, eu fiz tudo tratamento para o final. Ela foi internada uma vez no lugar. Conheci a diretora do hospital, acompanhei, ficou completamente junto. Depois ela fez um tratamento no CAPS, que eu odeio o CAPS, botar depois no CAPS toda a minha casa, porque eu tinha facilidade na saúde de fazer isso. E somente isso. E aí ela não quer mais nada. Quando eu falei, arrumei agora com a colega psiquiatra a minha idade, e arrumou o quarto dela. E ela chegou na porta e voltou correndo. Eu não posso levar força. Então eu já estou muito voluntária, muito bacana. Eu não posso levar força. A família, que é o pai e o irmão, acha que tem que pegar força. Chamar outros homens amigos dele pegar força. Então eu estou assim, a questão de ajuda, buscando ajuda. Não tem onde começar. Eu tenho nenhuma hoje. Eu fui para tanto albergue, cheguei no albergue, tinha que chorar. Eu falei, cara, eu estou fazendo aqui, estou louca. Aí tem uma amiga minha, enfermeira, ela disse assim, você vai ficar em situação de rua igual os bichos. Mas eu não vou deixar, não vou trabalhar, vou conseguir, entendeu? E aí eu vim hoje, quando eu olhei, eu perdi a manhã toda, eu lá na Liberdade, estava lá. Doida para chamar a televisão, para resolver um problema que ninguém estava resolvendo. Eu fui 500 albergues, para uma tenda, eu nem sabia que existia isso. Aí mandava para lá, mandava para cá, mandava para ela ficar no lugar. E aí hoje eu consegui um papel para entregar a professora. Papel para entregar de novo a assistência social de uma filha, para ver se tem um lugar para ela ficar. Para ela ficar atrás de mim, para puxar, né? Para fazer uma aderir, anelar, alguma coisa, para ela não ficar na. Mas é seríssimo, 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 seríssimo. Então, postura extrema, é um vocabulário diferente já. Ela fez até um papel de administração, inteligentíssima, mas isso que não vai denunciar ninguém, não é isso. Tem nada a ver com a perfil dela, mas que ela estava vivendo assim, muito tempo já. E aí vem a violência doméstica, tudo isso, né? É uma filha minha, uma filha minha caçula, e vem da violência doméstica. Quando eu comecei a reclamar essa violência doméstica, vocês podem me barrar, me corrigir, qualquer coisa. Estava dentro da minha casa. O meu ex-marido já estava com 2 advogados, então ele nunca me chamou nem para intimação. E eu trabalhei na delegacia até 1 ano para ajudar as mulheres e ele nunca me chamou. Voluntário, geralmente. Então, isso já vem de uma coisa muito errada, um passado muito longo, vem de uma coisa mal resolvida, porque ele já tinha advogado para se defender, e a gente, com falta de conhecimento, totalmente, né? Porque hoje em dia a mulher tem um pouquinho só de conhecimento. E quando pede ajuda também, estava conversando com a pessoa bastante aqui, para conversar sobre essa mulher, aí a gente tem que pedir 192, né, minha gente? Como é o nome da senhora? Eu não falei, não, meu nome, meu do céu. Aí quando você liga, tem que falar assim, olha. Queria dar uma sugestão, assim, pela hora, entendendo que o relato seu é muito importante, muito relevante, né? Então está um pouco preocupada com a questão, mas talvez a gente possa ter um encaminhamento para a gente voltar para as propostas e ver se a senhora podia encontrar, talvez, um grupo, alguém que desse uma palavra mais personalizada da senhora, para a gente poder seguir. O que vocês acham? Né? Tá. Mas obrigada pela oportunidade. deliberarmos ou apontarmos 4 audiências, que serão 2 na capital e 2 no interior, eu acho que deveria um turno é inviável. Para os GTs, sim, partindo da premissa que as pessoas têm outras atividades e se comprometem a isso, mas 4 no ano, e apenas a questão da mobilidade, no período noturno, eu estou achando bem. Eu queria
levantar essa ideia, se a gente botar uma agenda, acho que teve uma coisa do convite que eu recebi por outra pessoa, não recebi por vocês. Queria dizer que eu também estou disponível para receber proximamente, mas talvez pode ser em cima da hora, não sei, pode ser. Mas se a gente parte do pressuposto que as pessoas recebem toda a antecedência, tem um agendamento anual dessa apresentação, a gente pode sim, né, arrumar as nossas agendas para priorizar um compromisso e buscar ser representado também, né, articular com os nossos grupos aos quais nós representamos possam fazer presente, né, para fazer a sensibilização necessária para as reuniões, etc. O GT acho que sim, é uma coisa que é mais periódica, a gente pode pensar um período que atenda as pessoas, mas as audiências. A maioria falou isso de manhã, né? Pra gente, assim, eu entendo que tem algumas pessoas que têm essa flexibilidade de conseguir fazer isso, se ausentar do trabalho, mas a maioria aqui, principalmente o pessoal que falou de manhã, não tem essa possibilidade, entendeu? De ficar o dia inteiro fora, por exemplo, é muito difícil. Acho que a gente, foi como eu disse, eu, por exemplo, tive essa flexibilidade, mas tem que pensar na maioria, se esvaziou muito por causa disso, entendeu? Por conta disso. Se é um problema, o horário. Acho que esvaziou porque a gente não sabia. Porque não a questão da sabia tarde. e também porque Mas a maioria elas das conseguiram pessoas não vir, podem, As pessoas conseguiram vir, não estiveram. podem se ausentar o tempo todo, Mas o elas dia inteiro. estiveram. Se a gente fizer só a eu noite, tô falando o período da- é o mesmo, né? Se a gente fizer das 6 às 10, é a mesma coisa que das 9 à 1 da tarde. Você acha? Não é? A maioria das pessoas trabalha durante o dia, não é isso? Não, eu tô divagando, não é pela quantidade de horas, né? Não é pela quantidade de horas, Então, é acho que pelo horário. O que elas estão especificamente, colocando entendeu? aqui, o que eu entendi é que assim, colocar num período só, ou só amanhã, ou só tarde, ou no caso só à noite, limita o tempo de discussão, não é isso que vocês falam? Particularmente, se eu recebo uma agenda, tá, com 4 datas ao longo do ano, das audiências do núcleo, me comprometo aí, me organizo, sei que 2 são no interior, por exemplo... No interior já vai estar dificultado, então. Para estar à noite, porque isso Não, mas isso foi colocado pra cá, não foi que o pessoal vai decidir no interior, a gente falou isso e eu tô me colocando porque eu tava no meio das pessoas que reclamaram, porque a gente tá falando de São Paulo. Eu, por exemplo, em audiência do interior eu já sei que eu não vou, entendeu? Aí é critério de vocês, isso foi uma demanda específica da audiência daqui. Da casa, né? Exatamente. Acho que a gente tem que pensar Mas a no gente consegue coletivo. entender que existem pesos diferentes, GT e audiência. Sim. Eu acho que pelo menos uma audiência tem que ser à noite para dar oportunidade As pessoas não ficarem, vir. Acho que talvez pudesse diversificar Pensar um pouco. coletivamente Mas uma é pelo legal. menos eu acho que sim. Testa todos. Nem sempre a gente vai agradar todo mundo. Por isso que eu acho que não Ao mesmo tempo todas. que aparentemente sábado seria um dia mais conveniente, não sei se as pessoas querem, porque elas já trabalharam a semana Exatamente. inteira e mais um dia ter que... Sempre haverá um senão. A pessoa que a gente precisa ter um tempo físico, né, horas, para que as discussões aconteçam, para que as deliberações aconteçam. A gente não tem como conversar tudo em 2 ou 3 horas do dia. Ou criar uma regra, né? Acho que o problema da regra é esse. Eu acho Se a gente que diversifica, a gente amplia a participação. 365 dias, né? O ano tem 365 dias. Se a gente tem compromisso com essa causa, a gente pode disponibilizar, sim, 4 sábados da nossa vida para audiência, na minha opinião. Se você tem compromisso. Se você não tem, você vai ter sempre uma desculpa. Não importa se é à noite, se é de manhã, você vai ter. Agora, se você tem, eu acho, 4 sábados de 365 dias, não vai matar ninguém. Porque uma audiência pública não dá para a gente fazer em 4, 3 horas. Não dá. Porque olha o que foi debatido, a gente delimitou o tempo das pessoas falarem. Né? Isso já está posto na fala da manhã, que se é uma audiência pública, as pessoas querem falar, elas querem colocar as ansiedades dela, elas querem se posicionar. Aí a gente, então, tem que ser uma coisa que seja extensiva o dia todo, na minha opinião.
para você conseguir na parte da manhã trazer as temáticas, os problemas, à tarde você discutir os problemas e tirar os encaminhamentos. E o GT... Entendeu? E aí os GT seriam no meio da semana, porque é voltado para São Paulo, é uma coisa menos aprofundada. A questão é que também me causa uma certa curiosidade, né? Que houve uma fala, então, de uma audiência que foi colocada aqui no GT e houve a fala do horário, né? Assim, até confrontando um pouco a dificuldade das pessoas virem e se colocarem nos seus horários. E aí a gente está faltando que a gente tenha mais 4 outros espaços desses. Né? Já é um sinal de disponibilidade do beijo que nós estamos tentando pautar e também que haverá outros momentos de estudo. Né? E eu vejo isso como já é uma resposta a essa nova. Ninguém está falando que é negativo. Já é uma resposta de que haverá outros momentos. Eu acho que essa ideia, eu particularmente acho que 3, 4 horas também é insuficiente. Acho que se de fato manhã ou tarde é insuficiente, tanto faz se amanhã ou se de noite vai ser insuficiente. Então, se de fato há dificuldade para as pessoas se afastarem do serviço, talvez fazer uma divisão, não sejam todas de sábado, mas aí a gente possivelmente mescla, porque também tem gente que trabalha de sábado, né? Então acho que a gente pode fazer, sei lá, 2 no sábado, ou 2. Fazer uma uma no sábado, e que aí dá pra ser o dia inteiro, e aí uma só à noite, depois outra no sábado o dia inteiro e depois a outra só à noite. A gente se faz representar, né? Então, assim, hoje eu estou aqui, mas pode ser que na próxima não venha, mas eu articulo com alguém que se alinha com a minha fala e com o meu propósito que venha. Eu não sou imprescindível aqui. Hoje eu estive, pode ser que na próxima também esteja. Essa questão da articulação faz o tecido. Né? E eu acredito que criando esse costume, esse calendário, o que você falou, Camila, né, o Covid não conseguiu chegar até você, mas aí, né, quem estava aqui sabe que no próximo, olha, o núcleo vai fazer a audiência, eu não sei a data, né, eu não sei a data da próxima, mas então eu vou ligar lá para perguntar porque eu sei que vai ter. E aí a gente consegue multiplicar também. Talvez hoje as pessoas não tenham conseguido vir porque não receberam convite ou por conta do horário. Então, né, a gente, hoje foi a primeira experiência, então vamos A gente precisa ter uma construir. generosidade nossa, assim, né? Vocês têm grupo no Facebook? Não, Não sei se a gente vocês não podem. pode. Não pode. E a gente também não. Não sei lá onde vocês podem. Com a defensoria Oficial não pode. A gente teria que se associar. Pergunta se pertence ao quê? Porque a instituição, Ai, meu. Ai, que bom. Nem Viu assessoria. como é bom são mulheres? a assessoria tem. Sim, via assessoria. Existe um perfil da defensoria, né? Página, né? Perfil. E daí eles que costumam... No convite foi pela Associação dos Defensores, pro Facebook, pela ouvidoria e pela página da Defensoria no Facebook. As páginas do Nubem, a gente não pode crer. Isso. Vamos fazer. Eu acho que a ideia do GT é essa, né? Uma delas é ter essa rede de e-mails, né? Criar sei lá, grupo e arrumar. Bem, gente, então assim, para fazer os encaminhamentos finais, acho que então criação desse grupo de e-mails e aí o GT com liberdade de todos que estiveram aqui, né, decidirem participar ou não, essa criação desse calendário e essa cultura de ter audiências e de ter discussões né, inter aí pelo GT de uma forma mais aprofundada, e esse GT sempre estar aberto a novas pessoas que vêm nas outras audiências que tenham interesse em participar. A questão do horário, acho que a gente pode ir definindo isso, tentar fazer uma tentativa à noite, se achar que o tempo foi muito curto, a gente tenta o dia todo no sábado ou domingo, como as pessoas vão ajudando nessa construção. Podia sair daqui para dar na próxima. Isso, eu ia sugerir isso. Se, né, querem
contribuir com a data da próxima audiência, que aí seria, né, hoje está em fevereiro, abril. Não são 4 por ano? Daqui 3 meses. Maio. Tá. E aí, considerando que seria uma noite, vocês acham que sexta-noite é melhor ou pior? Eu acho pior por causa do trânsito. Não chega. Não, nem pré-conferência não chega. 6 horas da tarde. E assim, as pessoas já estão, né, já se organizam para outras coisas. Eu acho que uma quinta-noite seria bom. E aí a gente tem em maio, o dia 1º que é feriado. Aí temos 8, 15, 22 e 29. Entendeu? Pra mim também, 15 é legal. Porque 8 vai ter uma noção do temático da eleição, daquela pesquisa você no Brasil, vai ser muito lindo. E eu não sei. Fazer isso não. Mas, às vezes você pode trazer os resultados na outra. A gente pode fazer a semana seguinte para você já pensar. Aí o 22 tá melhor, porque teria 2 semanas para Alguém tem alguma outra sugestão? Posso fazer isso na terça? Tá diferente? A gente gostaria de participar da noite. Vamos fazer o seguinte, gente, na verdade, assim, deixa eu fazer uma ponderação e um caminhamento. Como a gente vai tentar, as pessoas sugerirem não ser aqui na defensoria, a gente não sabe se o local onde vai ser tem disponibilidade na terça ou na quinta. Vamos sugerir uma semana, naquela semana, e aí a gente tenta na noite daquela semana dentro da disponibilidade do local. Isso, então ótimo. Então entre o dia 15, entre a semana do 15 e do 22, a gente vai tentar o máximo com brevidade passar a data certa para as pessoas se organizarem e também conseguirem, né, transmitir o local passou por quais critérios? Seria aqui? Na verdade, a colocação foi por conta do acesso às pessoas. Então, acho que, né, seriam outros espaços. Porque aqui não é central. Não. Acho que aqui a questão muito boa que aqui o metrô é nada muito bom, um dia à noite, E tem o porque o terminal caos, de o ônibus ali do trânsito em lado. São Paulo está instalado. Então, assim, Porque a gente fez sentido com a classe. experiência de quem tentou fazer evento ano passado em bairro distante do centro à noite. Fórum baixíssimo. Porque agora tá calmo, né? Tem Mas a gente pode tentar paralisação, tem só para super que às vezes as quebradeira, pessoas se incomodam de ser dentro da instituição. Não é isso que foi levantado, Não sei né? se não foi só isso. Foi levantado que não fosse centralizado em São Paulo. Que vocês fossem no interior também. Não exatamente Ah, ok. Não, então isso vai ser outra... Eu até acho que no interior não precisava entrar nesse calendário de vocês. Sim, Isso não. é uma coisa aí tem- extra. sim. Mas foi nesse contexto que foi dito de não ser sempre aqui. No interior, na verdade, acho que não é nem, né, a gente já tem um projeto de levar essas discussões para o interior, a gente vai começar esse ano, lógico, a gente é muito reduzido, são 600 municípios em São Paulo, a gente vai tentar começar nos municípios onde há unidade da defensoria. Então a gente já está nessa comunicação com as unidades, para a gente agendar as datas e levar as discussões, né, principalmente a questão da violência, que é uma demanda que é a mais premente, para esses locais, e aí todo mundo que quiser participar. Não é uma audiência pública, eu acho que não impossibilita da gente fazer audiências públicas lá, mas esse canal de comunicação pode se iniciar a partir daí. Mas foi nesse contexto que você falou do lugar, não é? Então acho que aqui é só ver a disponibilidade do auditório com a administração da defensoria. E aí a gente fica em decidir essa data de acordo com a disponibilidade nessa semana, ok? Mais algum encaminhamento? Alguém quer fazer alguma colocação?
assim, a gente vai sistematizar tudo que foi falado, a gente vai mandar pro e-mail de todo mundo. E aí acho que as discussões, né, vão começar e a gente vai definir um grupo e a gente vai trazendo, acho que as respostas e o que está sendo efetivo e o que vem aparecendo ao longo do tempo nas próximas audiências.